tarde, terceiro ano. Tia Miriam chegando aqui, ó, depois desse tempinho aí, né? Vocês tiveram essa semana aí, folguinha. Vamos começar a aula hoje. Essa semana vocês só tem 2 dias de aula, né? Hoje terça e amanhã quarta. Tia Miriam, a senhora tá de óculos escuros. Sim, porque hoje na aula de ciências a tia Ingrid vai falar sobre os cuidados que você deve ter com a visão, tá? Com seus óculos. E um dos cuidados que a gente tem que ter com a visão em decorrência do sol, né? Porque nós moramos num país muito tropical que tem muito sol, né? Quando tá tempo quente, o sol muito quente, é usar os óculos escuros para proteger a nossa visão, tá? Então hoje vocês vão ver aí na aula de ciências algumas dicas com a tia Ingrid sobre o cuidado com a visão. Ela também vai passar um vídeo, tá? Explicando quais os cuidados que você tem que ter com seus olhos, que você tem que procurar um oftalmologista quando estiver sentindo dificuldade de enxergar, né? Então nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, que são os nossos sentidos da visão. Uma outra coisa também que a tia Ingrid vai dar, se a tia Miriam tirar os óculos, colocar os óculos dela também, né? Uma outra coisa que a tia Ingrid também vai falar com vocês é sobre o som, né? E em ciências também. Ela vai passar um trabalho bem legal para vocês fazerem um tambor, tá? Vocês vão ter essa semana aí para poder estar fazendo, para entregar até a próxima aula de ciências, tá? Nesse instrumento que você vai construir, o tambor, né? Que vai produzir um som diferente. Vocês vão usar uma lata, aquelas latas de leite comum, né? Uma bola, aquelas bolas de festa, para você produzir um tambor, tá? Então essas 2 atividades aí vocês vão ver com a tia Ingrid de ciências e ela também vai passar alguma atividade de matemática. Então preste atenção na tia Ingrid e tenham uma boa aula aí, ó. Cuidem dos seus olhos, hein? Que a tia Miriam tá de olho, hein? Preste atenção nas atividades e nas explicações da tia Ingrid, tá? Beijo e até amanhã. Amanhã é tia Miriam, hein? Se liga na tia Ingrid aí, que eu tô de olho em vocês, né? Metade e terço. Metade é quando dividimos por 2. Terço é quando dividimos por 3. Vamos de exemplos. Aqui eu tenho 10 laranjas. Tenho Sofia e tenho Pedro. Eu quero dividir essa quantidade na metade para que os dois tenham a mesma quantidade. Com quantas laranjas cada um vai ficar? Então, vou pegar 10 e vou dividir por 2, que vai dar igual a 5. Então, Sofia, ela vai ficar com 5 laranjas e Pedro com 5 laranjas. Agora, o exemplo de 1/3. 1/3 de 12. Vou dividir 12 por 3, que vai dar igual a 4. Aqui nós temos o exemplo de uma pizza com 12 pedaços. Dividir essa pizza para 3 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 4 pedaços. 4 pedaços do vermelho, 4 pedaços do amarelo e 4 pedaços do verde. Lembrando, metade vou dividir por 2 e terço vou dividir por 3. Continue treinando com outros números para você ficar ótimo nas continhas. Bom, então vamos lá, na página 30 do livro de matemática, metade e terço. Ronaldo vai dividir igualmente 154 carrinhos com o irmão dele. Quantos carrinhos cada um vai receber? Para saber quantos carrinhos cada um vai receber, dividimos 154 por 2, tá? Podemos dizer que o resultado é pontinho, é a metade de 154 e que 154 é o dobro de pontinho, pontinho. Então, para isso, vocês irão precisar dividir 154 por 2, tá? Podem até armar o
cálculo de vocês aqui do ladinho do livro, tá? Se não quiser, peguem uma folha à parte, façam o cálculo em uma folha à parte, para vocês estarem colocando o resultado aqui, tá? Então, primeiro vocês vão dividir 154 por 2. O resultado vocês vão colocar aqui e sabendo também que 154 é o dobro desse mesmo valor que você vai colocar aqui, certo? Marli vai distribuir igualmente 369 figurinhas entre seus 3 sobrinhos. Com quantas figurinhas cada um vai ficar? Marli vai dividir 369 por 3, para saber quantas figurinhas cada sobrinho receberá. Podemos dizer que o resultado, pontinho, pontinho, é 1/3 de 369 e que 369 é o triplo de pontinho, pontinho, tá? Então, aqui vocês farão a mesma coisa. Vocês vão dividir 369 por 3. O resultado que der, vocês irão colocar aqui e aqui embaixo também, tá? Triplo vai ser, vocês vão descobrir que 369 é o triplo desse valor aqui, tá? Ou seja, esse valor aqui vezes 3 dá esse mesmo valor aqui. Para calcular metade de uma quantidade, basta dividi-lo por 2. Para calcular 1/3 de uma quantidade, basta dividi-la por 3. Bumerangue. Na cena de abertura da unidade, as pessoas trocaram garrafas PET e latinhas de alumínio por pontos para adquirir produtos feitos com materiais reaproveitados. Pedro quer uma poltrona de garrafas PET, por isso levou 48 garrafas PET e 15 latas de alumínio ao posto de troca. Ele conseguiu a quantidade suficiente de pontos para trocar pelas poltronas? Explique. Então, para isso, vocês terão que voltar lá na página de abertura, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, essa é a página de abertura, tá? Que aí vocês vão ter que ver aqui, ó, a placa e o valor de quanto vale cada um. Ó, uma lata de alumínio vale 20 pontos e a garrafa PET 10 pontos, tá? Aqui são alguns materiais recicláveis, né? Que foram utilizados, ó, a poltrona com a garrafa PET. O pneu foi feito a caminha tanto de gato, né, de cachorro. Aqui os vasinhos com as plantinhas, tá? Então são algumas coisas aí, alguns materiais que podem ser transformados usando materiais recicláveis, tá? Então essa é a página de abertura que vocês vão ter que ver aí quantos pontos serão necessários, né? Se ela alcançou usando as garrafas PET e as latinhas de alumínio de acordo com a quantidade descrita lá na atividade, tá? Então, voltando para a atividade, né? Ele levou 48 garrafas PET e 15 latinhas de alumínio. Então, aí vocês vão somar, né, os pontos lá das garrafas PET e as latinhas de alumínio e vão descobrir se eles alcançaram os pontos para fazer essa troca pela poltrona, tá? E vão explicar aí o porquê, tá? Se eles conseguiram ou não. E vocês vão aí descrever o porquê. Joaquim levou 5 latas de alumínio e 16 garrafas PET. Essa quantidade de materiais é a metade ou o terço da quantidade de materiais que Pedro levou. Então, usando aí a nossa atividade de hoje, metade e terço, tá? Vocês vão responder aqui se sim ou se não, tá? Se essa quantidade de latas de alumínio de garrafa PET ele conseguiu atingir a metade ou o terço dos materiais levados por Pedro, tá? Depois, na próxima página, na página 31, Renata pagou em uma compra de supermercado a metade da quantidade mostrada abaixo. Quantos reais ela pagou por essa compra? Então, para isso, primeiro temos que fazer a conta de quantos tem aqui, né? 100, 200, 300, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
R$468 que deu o total. Só que ela pagou a metade. Então, será esse valor aqui dividido por 2, tá? Então, vocês irão dividir R$468 dividido por 2 e o resultado vocês irão colocar aqui, tá? Que o resultado é a metade que Renata pagou. Depois, 1/3 das 315 pessoas que foram ao cinema ontem eram adultos. Quantos adultos foram ao cinema ontem? Então, o terço, como foi explicado na página anterior, é o que? É dividido por 3. Então, vocês irão pegar a quantidade de pessoas, que é 315, vão dividir por 3. Não esqueçam de armar a continha nesse espaço aqui, ok? Eu quero ver continhas armadas, hein? Não quero só resultado, não. E aí, depois que vocês fizeram a conta, vocês saberão quantos adultos foram ao cinema, tá? Coloquem o resultado aqui. Depois, calcule mentalmente e ligue as locomotivas da esquerda com os vagões correspondentes da direita, tá? Então, vocês irão calcular o dobro de 24. Quanto que é o dobro de 24? Se é o dobro, é o que? 2 vezes, certo? Então, vai ser 24 vezes 2, ok? Ou 24 mais 24, que é o dobro. Dá quanto? E aí, vocês irão colocar o resultado aqui. E aí, o que vocês fazem? Aí, anota 48. Pode até colocar aqui nesse quadrinho aqui para você não se perder, tá? Tô dando o exemplo. 48. Coloquei 4 aqui e 8 aqui. Eu sei que o dobro de 24 é 48. Aí, eu vou procurar aqui do lado. Poxa, tia, mas eu não tô vendo 48 aqui. Pois é. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a mesma continha aqui, porque um desses resultados aqui vai dar 48. E aí vocês vão ligar, tá? Qual será? Será que é o dobro de 30? Será que é o dobro de 10? O triplo de 16? Ou o triplo de 25? Tá? Então, vocês irão ligar o resultado desse lado aqui ao resultado desse lado aqui. O resultado desse tem que ser igual ao resultado do lado de cá, tá? E aí vocês irão fazer, por exemplo, fazer só o primeiro para vocês verem. Já fiz o primeiro aqui, tá? Que eu sei que o meu aqui deu 48. Aí eu vou procurar aqui desse lado, fazendo a continha, para saber qual desses vagões aqui vai me dar 48. Dobro de 30, não é. Dobro de 10, não é. Triplo de 16, deixa eu fazer a conta. 3 vezes 16. 3 vezes 6 é 18, sobe 1, fica 8. 3 vezes 1 é 3, com mais 1, 4. Opa, deu 48. Anotei 48 aqui na janelinha. Então, eu sei que o triplo de 16 é igual a 48, que é a mesma coisa do dobro de 24. Então, eu vou ligar o dobro de 24 ao triplo de 16, tá? Então, é isso que vocês irão fazer nas outras locomotivas, tá? Vocês irão calcular tanto de um lado quanto do outro para ver o resultado, se batem iguais, e vocês vão ligar uma locomotiva ao resultado da outra, tá? Depois, na página 32, para encerrarmos matemática hoje. Opa, aumentou muito, né? Calcule o quociente e o resto de cada divisão. Depois, contorne a divisão exata. Lembrando que a divisão exata é sempre aquela que o resultado, ou seja, que o resto é 0, tá? Então, aqui, ó, a continha já está toda armada. Olha que maravilha. Vocês só irão fazer a conta, tá? Quociente, que é o que dá aqui embaixo da chave, anotem aqui. Resto, o que sobrar aqui, vocês irão colocar o número aqui, tá? E irão contornar apenas aquele que o resto, que é a divisão por exata, ou seja, aquele que terminar com resto, 0. Aquele que não terminar com 0 não é uma divisão exata, ok? E depois, calcule mentalmente e responda. 17 pessoas estão na fila da roda gigante em um parque de diversões. As cadeiras do brinquedo transportam 2 pessoas de cada vez. Quantas cadeiras são necessárias para que
todos possam passear na roda gigante ao mesmo tempo. O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o número de pessoas, que é 17, e irão dividir pela quantidade de pessoas que cada cadeira suporta. Então, cada cadeira suporta até 2 pessoas por vez. Transporta, desculpa, 2 pessoas por vez, tá? Ai, tia, eu fiz a conta, mas não deu um número exato. Ok, então o que vocês irão fazer? Vocês irão arredondar esse número para mais, tá? E depois vão responder. Esse número de pessoas é par ou é ímpar? O número que vocês colocaram aqui, ele é o quê? Ele é par ou é ímpar? E aí vocês irão escrever aqui, tá? Leia as dicas para calcular e descobrir as idades de Ana, Ciro e Cláudia. A idade de Ana é o dobro de 21 anos. O dobro, tá? Então, anotem aqui primeiro. Ana, tô dando a dica para vocês. Ana, 21, se é o dobro, é o que? Vezes 2, ok? Opa, tenho a idade da Ana, certo? Ciro tem 1/3 da idade de Ana. Então, se Ciro tem 1/3 da idade da Ana, coloquem aqui, Ciro. Vai pegar o resultado da continha que deu aqui e vão multiplicar por 3. Lembrando que 3, tá? É o terço. E por último, a Cláudia. Cláudia tem a metade... desculpa. Aqui não é multiplicar não, tá? Vocês irão dividir a idade que deu da Ana, do resultado da Ana, por 3, ok? Dividir por 3. E depois Cláudia tem a metade da idade de Ciro. O resultado que deu no cálculo que vocês fizeram da idade de Ciro, vocês irão dividir por 2, que é a metade, tá? Então anotem primeiro. Ana, 21 vezes 2, que é o dobro. Façam uma linha aqui. Ciro tem 1/3 da idade da Ana. Então, o resultado que deu aqui no cálculo, vocês irão dividir por 3, que é o terço, certo? Fez uma linha aqui para dividir. Cláudia tem a metade da idade de Ciro. Então, o resultado que deu aqui do quociente, tá? Da idade de Ciro, vocês irão dividir por 2, que é a metade, que vai dar a idade de Cláudia, tá? E depois vocês vão anotar as idades de cada um deles no espaço abaixo aí, certo? Bom, então essas são as atividades de hoje de matemática. Agora nós iremos para ciências. Trabalhando linguagem. Percebemos a luz por meio da visão, por isso devemos cuidar da visão para mantê-la saudável. O texto a seguir lista alguns cuidados que devemos ter com os olhos para manter a saúde da visão. Cuidados com a visão. Veja a seguir algumas medidas para cuidar bem da visão. Então vamos lá. 1. O uso de computadores, smartphones e televisões está cada vez mais frequente e, com isso, deixamos nossos olhos focados em um aparelho por muito tempo. Essa atitude pode desencadear dores de cabeça e fadiga ocular, sendo necessário tomar cuidado com essas ações. É fundamental fazer pausas durante o dia, não deixando os olhos focados por muito tempo. O ideal é deixar os olhos recuperarem-se. Especialistas recomendam que, de tempos em tempos, a pessoa olhe para o horizonte sem focar sua visão. A recomendação é simples e deve ser feita por pelo menos 5 minutos diários. Piscar também é importante, pois lubrifica os olhos. Sendo assim, ao ficar muito tempo focado em uma atividade, lembre-se de piscar para que as impurezas sejam retiradas e seu olho funcione melhor. Outra dica importante é sempre lavar as mãos para mexer nos olhos,
pois as mãos sujas podem desencadear infecções. Além disso, ao cair partículas estranhas, é fundamental não coçar os olhos. Caso seja necessário, procure um oftalmologista. Apesar de não parecer uma alimentação adequada e praticar exercícios físicos também estão relacionados aos olhos saudáveis. Entretanto, é importante atenção caso os exercícios sejam realizados ao ar livre, sendo fundamental proteger os olhos dos efeitos nocivos do sol utilizando óculos escuros quando a incidência solar estiver alta, ou seja, quando o sol estiver muito forte, né, que aquela claridade incomoda os nossos olhos, então é recomendável nós nos protegermos, tá? Usando óculos escuros, bonés, chapéus, tá? Aonde aí protejam a nossa visão. Outro ponto importante é procurar sempre um oftalmologista para consultas periódicas. Um check-up preventivo pode ajudar a descobrir doenças precocemente e evitar que o problema se agrave, tá? Então, sentiu algum incômodo, alguma ardência, o olhinho tá vermelho, tá coçando demais, peça aí algum responsável para levar vocês a um oftalmologista, tá? Porque de repente deve ter algum corpo estranho, alguma coisinha aí no seu olhinho e está incomodando, tá? Então, por isso que é fundamental sempre a gente fazer um check-up, tanto aí quanto dos olhos, quanto da nossa saúde mesmo, tá? Procurar o médico, tá sempre fazendo exames, sangue, urina, fezes e tudo mais, para cuidar da nossa saúde. E com os nossos olhos não é diferente, tá? Devemos também aí sempre procurar um oftalmologista para ele estar olhando os nossos olhinhos, para ver se está tudo certinho, se está tudo bem, se de repente vai precisar usar óculos ou só um colíriozinho, né, para limpar alguma coisinha no olho, tá? Então, por isso que é importante, tá? Check-up, termo em inglês utilizado para denominar exames médicos periódicos. Vamos para a próxima página, página 19. De acordo com o texto, por que o uso excessivo de computadores, smartphones e televisores é prejudicial à saúde? Hoje aí, né, nos tempos de hoje, onde vocês estão em casa, né, estudando aí através da tela do computador, da tela do celular, então passam muito tempo, né, focados aí, olhando o aparelho. Isso também prejudica a saúde dos nossos olhos, tá? Por isso que nós devemos aí dar pausas, não ficar o dia inteiro, né, fissurado aí pelo computador, pelo smartphone ou a televisão, tá? Então, o porquê que isso prejudica a nossa visão? E aí vocês vão descrever aí, de acordo com o textinho da página anterior, vocês irão escrever o porquê que isso prejudica a visão, a nossa visão, tá? O texto está dividido em itens de uma lista. Cada item recomenda um cuidado com a visão. Você pratica algum desses cuidados? Qual? Então, se você usa, né, algum ou pratica algum da listinha da página anterior, se você toma algum cuidado com os seus olhos, né, com a sua visão, escreve aí na linha que tipo de cuidado é esse que você pratica, tá? Depois, leia o texto a seguir, que apresenta alguns cuidados que devemos ter quando estamos expostos ao sol. Quando vamos à praia ou praticamos atividades ao ar livre, é comum ficarmos muito tempo expostos ao sol. Essa exposição pode causar queimaduras e doenças na pele e nos olhos, além de desidratação. Por isso, em dias muito quentes e ensolarados, é recomendável passar filtro solar no corpo e no rosto, usar óculos escuros para proteger os olhos, usar roupas leves, proteger a cabeça com boné ou chapéu e beber bastante água, tá? Então agora nós estamos aí na primavera, né? Daqui a pouquinho chega o verão, nosso calorão aí do Rio de Janeiro, né? Que todo mundo gosta de tomar banho de piscina, para cachoeira, né? Tomar banho aí na praia.
Mas devemos curtir sim tudo isso aí que o Papai do Céu nos oferece, mas devemos curtir com responsabilidade, tá? Cuidando aí da nossa saúde, do nosso corpo, ok? Da nossa pele, dos nossos olhos, praticando tudo isso que foi escrito aí, tá? Usar protetor solar, usar boné, usar óculos escuros de qualidade, tá bom? Para que não prejudique aí a nossa saúde e nossos olhos, tá? E beber bastante água, que isso é muito importante, tá? Nos hidratar é muito importante. Uma folha à parte, faça uma lista com os cuidados que devemos ter quando tomamos sol, tá? Quando você vai à praia ou mesmo à piscina. Quais são os cuidados aí que você tem com o seu corpo, com a sua pele, com o seu cabelo, com os seus olhos? O que você usa para se proteger quando você está tomando um sol, exposto ao sol nesses lugares? Então vocês peguem aí uma folhinha em branco, tá? Do caderno de vocês, preencham aí, façam uma listinha de tudo aquilo que vocês fazem para vocês se cuidarem, se protegerem quando estão expostos ao sol, tá? Depois grampeia aí na folhinha acima, tá? Para que depois, quando a gente for corrigir o livro, a gente sabe da onde que é, tá? E depois, na última página, quer dizer, na página 20, nós iremos falar sobre o som. Mas antes de começar a falar sobre o som, vocês vão assistir um videozinho, tá? E logo após nós voltamos com as nossas atividades. Quando pensa em exposição ao sol, a maioria das pessoas se preocupa em proteger a pele da radiação ultravioleta. Poucos sabem que os olhos também precisam de cuidados. Não é que o sol por si só seja prejudicial à visão. Ao contrário, estudos mostram que crianças que não passam tempo suficiente ao ar livre têm mais tendência a desenvolver miopia. Mas a exposição prolongada e sem proteção pode causar problemas sérios na visão. Algumas horas dessa exposição podem resultar em fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, conjuntivite ou fotosceratite, que são pequenas lesões nas células superficiais da córnea. Ao longo do tempo, a exposição ao sol pode causar doenças oculares mais graves, como o pterígio, que é o espessamento da conjuntiva, a catarata, caracterizada pela opacificação do cristalino, ou a degeneração macular, nos casos em que a radiação solar lesiona a mácula. Por isso, quando estiver ao ar livre, é importante usar óculos escuros e reforçar a proteção com o uso de bonés ou chapéus. Mas cuidado! Lentes de qualidade podem ser mais caras, mas são um investimento na sua saúde visual. Cuide dos seus olhos para poder aproveitar as belezas que o sol tem a oferecer. Então vamos lá. O som. Percebam aí, né, que é uma cidade, centro de cidade, né? Tem alguns aí, buzina, carro, né, moto aqui, a pessoa falando, a outra ouvindo som, pessoas para lá e para cá, carros para lá e para cá, né? E muito barulho, né? O vrum do carro, o bipi da buzina, né? A todo momento ouvimos sons diferentes em vários lugares, como os sons dos automóveis, o som do sinal da escola, o de latidos de cachorro, o de uma música de que gostamos, entre outros. Que sons estão representados na cena mostrada na imagem? Feche os olhos por alguns minutos e prestem atenção nos sons ao seu redor. Identifique a origem desses sons. Então aí vocês fechem o olhinho de vocês, percebam o som que está à sua volta, para ver se vocês conseguem identificar que tipo de som é esse sem olhar. Às vezes a gente já conhece, né? Um abrir e fechar de porta, uma gaveta, a janela, né? Que tem certas janelas que fazem um barulhozinho diferente. Tem alguns aí que já conhecem a buzina aí do carro do papai ou da mamãe quando chega, né? O do transporte escolar, né?
apesar de não estarmos utilizando agora, né? Mas eu sei que alguns aí utilizavam o transporte escolar. Quando o tio ou a tia do transporte chegava lá e bebia, buzinava, opa, é o tio e a tia do transporte, né? Então são sons aí que são conhecidos do nosso dia a dia, né? Que de tanto a gente ouvir, a gente acaba identificando o som sem mesmo saber, né? Sem mesmo ver que é aquela pessoa, aquele objeto, mas de tanto ouvirmos todos os dias, a gente acaba aí se familiarizando com esse som e identificando eles, né? De tanto a gente ouvir. Depois, na próxima página, está o trabalho que vocês irão realizar na casa de vocês, tá? Com esses materiais aí, e vão entregá-los, tirar fotinho, tá? E mandar para mim, tia Ingrid, para terceiro ano B para tia Miriam, tá? Então vamos lá, vocês irão construir um tambor, tá? Ao ouvirmos músicas, podemos notar que há uma variedade de sons produzidos por diferentes instrumentos musicais, como violão, flauta, tambor e chocalho. O que você vai fazer? Construir um instrumento musical e investigar o som emitido por ele. O que vocês irão precisar? Vocês irão precisar de uma lata de alumínio, tá? O tamanho é aquele que você tiver na sua casa. Pode ser de leite, pode ser de extrato de tomate, de Neston, de Nescau, enfim, tá? A lata que vocês tiverem em casa. Vão precisar de uma bexiga, de uma bolinha dessa de aniversário, uma fita, tá? Para vocês poderem prender o balão aqui, e tinta, se vocês tiverem, para vocês enfeitarem a lata de vocês, tá? Como você vai fazer? Você vai recortar, tirar esse biquinho aqui, ó, do balão, tá? Vocês irão tirar esse bico do balão, assim como foi mostrado no vídeo, certo? E vão preencher aqui, ó, essa borda, tá? Vocês vão abrir, vocês vão puxar e vão prender na borda, na boca da lata. Vão prender com fita, como foi mostrado aqui, e vão pintar, enfeitar do jeito que vocês quiserem, tá? Fica a critério de vocês aí enfeitar a lata, tá? Se quiser pintar, pinta, se quiser colar adesivos, enfim, a criatividade de vocês, tá? E depois aqui na próxima página, vocês irão fazer essa atividade aqui. Então, vamos lá. Você já conhecia esse instrumento? Gosta do som que ele produz? Nós estamos falando sobre o tambor, que foi o que vocês fizeram aí, tá? Se vocês já conheciam, coloque assim que sim ou que não. E você gostou do som que ele produziu? E aí vocês podem aí estar escrevendo aí sobre o que vocês acharam. E como você acha que esse instrumento, que esse som é produzido? E aí vocês irão escrever como é que esse som sai, como que ele é produzido, tá? Que nós temos até algumas crianças aqui, ó, batucando o tambor, fazendo barulhinho. Se em vez de bater com as mãos na lata, você batesse com baquetas de madeira, o som emitido por esse instrumento seria o mesmo? O que vocês podem fazer se vocês tiverem o material em casa? 2 palitinhos. Vocês podiam pegar 2 palitinhos, e se tiver massinha em casa, 2 bolinhas de massinha e espetar na ponta desse palito. Espera a massinha secar um pouquinho e ali vocês irão ter 2 baquetinhas para vocês poderem bater nesse tambor, tá? Então, se vocês tiverem esse material para fazer essa baqueta, façam, tá? Batam aí para vocês verem a diferença que é bater com as mãos e depois bater com a baqueta. E aí vocês vão ver a diferença de um som para o outro, tá? E aqui embaixo, forme um grupo com 3 colegas e com a ajuda do professor, pesquise como fabricar outros instrumentos musicais com materiais simples ou sucata. Depois de produzi-los, compare os sons dos instrumentos que vocês fizeram com o tambor, tá? Ou seja, aqui nós temos algumas imagens, tá? Do que nós podemos produzir utilizando materiais recicláveis, tá? Podemos produzir um violão, uma flauta,
um chocalho, um tambor, assim como vocês fizeram, tá? Então, usando aí diversos materiais, nós podemos produzir vários e vários instrumentos musicais, tá? Hoje, nós queremos apenas que vocês façam o tambor, tá? Essa é a atividade que vocês irão estar fazendo, trabalho de ciências. Lembrando que a entrega dele é até a terça-feira que vem, dia 20, ok? Vocês terão esse prazo de uma semana para vocês estarem realizando esse trabalho aí, tirando foto e mostrando pra gente, tá? Enviando aí tanto no grupo, se quiserem, ou no nosso privado, para que a gente possa estar anotando o nome de vocês. Óbvio que vocês sabem que está valendo ponto, tá? Bem, meus amores, então essa foi as nossas atividades de hoje, tá? De matemática, finalizamos agora com ciências. Lembrando aí de vocês fazerem aí esse trabalho, não esqueçam, certo? Então, um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.